Mas aí rolou essa reunião e na saída o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê que vai se reunir semanalmente para discutir ações para controle da pandemia da Covid-19, mas voltou a falar de tratamento precoce, um monte de coisa. A Natália Paz está aqui com a gente para contar direitinho o que aconteceu. Além deles, na reunião, estavam também os presidentes do STF, da Câmara e do Senado. Então, olha quanto presidente em um mesmo lugar. Presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do STF. É presidente para ninguém botar defeito. Então, se esses caras não decidirem alguma coisa, ninguém tem condição de decidir. Porque as cabeças que estavam ali nessa reunião têm condição de tomar qualquer tipo de decisão sem depender de ninguém. Porque se o governo toma uma decisão, ele depende do Congresso e vice-versa. Agora, quando todos estão juntos, pelo menos alguma decisão tinha que ter saído dali. Vamos ouvir da Natália Paz, então, qual decisão foi essa ou quais decisões foram estas, né? A principal delas é que você já disse, a criação do comitê de crise, né? Depois de um ano de crise. É isso. Pois não, Natália, boa tarde. A pressão chegou, né, Natália? Boa tarde. Pois é, Ana, um ano depois de pandemia, finalmente vamos ter aí a criação deste comitê da Covid, né? Um comitê de crise em relação à pandemia da Covid-19. Foi uma reunião muito importante, a gente pode dizer assim, porque a cúpula dos poderes que participou, né? Como o Joel disse, foi o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo, o procurador-geral da República, governadores e também todos os ministros, e até mesmo quem não é mais ministro, que no caso é o Eduardo Pazuello, que foi exonerado ontem, mas que também participou dessa reunião. O que ficou decidido? Justamente a criação desse comitê formado pelo governo federal e os demais poderes numa tentativa de combate à pandemia. Esse grupo, ele deve se reunir aí semanalmente para debater a situação da pandemia aqui no Brasil e também ações que podem ser tomadas. E o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele vai ficar responsável pela coordenação de demandas dos governadores, ou seja, os governadores não vão participar diretamente desse comitê. O Pacheco ele vai ficar responsável ali por ouvir e levar essas demandas dos governadores para esse comitê do governo federal com esses demais poderes. O Bolsonaro, nessa fala dele, ele destacou que houve uma unanimidade em relação à dedicação para a vacinação em massa aqui no país, mas ele voltou a afirmar também que foi tratada a possibilidade do que ele chama de tratamento precoce, que agora fica a cargo do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos ouvir o presidente. Resolvemos, entre outras coisas, que será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A unanimidade, a intenção de nós cada vez mais nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce, isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico ofileiro tratar os infectados. É uma doença, como todos sabem, ainda desconhecida, uma nova cepa ou um novo vírus apareceu e nós, obviamente, cada vez mais nos preocupamos em dar o atendimento adequado a essas pessoas. Não temos ainda o remédio, mas a nossa união, o nosso esforço entre os três poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que eu creio que essa seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada que se encontra. Como a gente disse no início, alguns governadores também participaram ali representando as regiões do Brasil. Normalmente, esses governadores eles não criticam abertamente o presidente Jair Bolsonaro, até mesmo foram escolhidos em relação a esse trato que eles têm com o presidente. Por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, não participou justamente em relação a essas últimas discussões envolvendo Dória e Bolsonaro. Mas um dos governadores
que acabou participando, então, dessa reunião foi o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que ele fez também uma fala mais dura representando esses governadores e destacou que a partir das medidas que serão tomadas agora, ele espera que seja possível habilitar mais leitos para as pessoas com Covid-19 e pontuou também que muitas vezes se faz necessário, sim, o isolamento social, que a gente lembra aqui é o contrário do que é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o governador. E se Deus quiser, saberemos tanto habilitar leitos, saberemos cuidar da nossa área de médicos também e também de técnicos na área da saúde para prestar assistência à população e pedir a todos que entendam que em situações delicadas, em situações críticas que nós estamos vivendo, muitas vezes se faz também necessário o isolamento social. Já Marcelo Queiroga, em uma das suas primeiras falas como novo ministro da Saúde, oficialmente, foi impostado ontem numa cerimônia aqui num evento super discreto no Palácio do Planalto. O Marcelo Queiroga ele destacou que uma das conclusões da reunião é a necessidade do fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde, e também de uma campanha de vacinação em massa no Brasil. A conclusão é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, articulado nos 3 níveis, União, Estados e municípios, para prover à população brasileira, com agilidade, uma campanha de vacinação que possa atingir uma cobertura vacinal capaz de reduzir a circulação do vírus. Vale destacar ainda, para a gente finalizar aqui, que em nenhum momento da sua fala, o presidente Jair Bolsonaro ele disse ali, falou sobre medidas de isolamento social ou se solidarizou com as famílias que perderam aí parentes, vítimas para a Covid-19. O único que fez isso foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Volto com vocês. Pois é, Natália, o Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, ele que chegou a romper com o Bolsonaro no meio da pandemia. Rompeu, mas rompeu fortemente falando mesmo. Falou, não tem conversa, não converso mais com ele. Acabaram reatando. Agora, isso que você disse aí, que ele não tocou em nenhum momento da fala para tentar levar um pouco de tranquilidade para as pessoas ou reconhecer as perdas das vidas todas, né? Hoje eu falei o seguinte lá na TV. Falei, olha, porque eu gosto de contemporizar as coisas, né? Falei assim, gente, vamos pensar daqui para frente, né? Vamos torcer para que dessa reunião alguma coisa boa saia para o povo, porque é o povo que precisa hoje de soluções para esses problemas todos, que são vários, né? Vou apontar 2. O primeiro é a doença, claro, porque as pessoas morrem por conta disso. E o segundo é o dinheiro, porque o dinheiro desapareceu e as pessoas morrem também por falta de comida ou morrem de fome. Então eu disse, olha, vamos pensar daqui para frente, tentar esquecer o que ficou para trás, esquecer se o governo agiu ou não agiu. Aí uma telespectadora mandou uma mensagem para mim no meu Instagram, na minha rede social, que me fez pensar. Ela falou assim, ô Joel, foi uma crítica, sabe? Uma crítica que eu absorvi mesmo. Ela falou assim, Joel, você está falando isso porque você não perdeu nenhuma pessoa da sua família. Então é fácil você falar, pedir para todos nós esquecerem, para todos nós esquecermos se o governo fez ou não fez alguma coisa para trás e pensar daqui para frente, né? Agora, se coloque na minha posição, por exemplo, que perdi um ente querido. Como que eu vou esquecer se o governo deixou de agir ou não agiu? Eu fui obrigado a concordar com ela. Falei, olha, concordo com você, concordo plenamente com você. Então, por isso que é sempre interessante, bom, a gente se colocar na posição das pessoas. Se colocar na posição de um pai que perdeu um filho, ou de um filho que perdeu um pai, né, que perdeu uma mãe, e aí por diante. Então, essas pessoas estão sentidas, dilaceradas. Não dá para esquecer como eu pedi para que elas esquecessem. Infelizmente, não dá. Mas eu continuo torcendo aqui para que coisas boas comecem a acontecer daqui para frente. Ô, Natália, muito obrigado. Viu? Eu já até dispensei a Natália aqui, porque ela foi chamada para uma outra entrevista. Eu imagino, deve estar uma correria lá em Brasília danada. Gigante. Mas ó, posso só falar uma coisa, Joel? O que me preocupa muito, né? Assim, eu acho que quanto mais coordenação a gente tiver, melhor. O país demorou para isso acontecer. Mas está vindo agora, só depois da pandemia. A gente não vai esquecer o que está lá atrás. Mas a gente precisa, de uma certa maneira, focar em fazer a coisa dar certo daqui em diante.